Oi, já? Boa tarde. Estamos aqui ao vivo da nossa paróquia de Santo Antônio com o bate-papo vocacional. Essa é a nossa novidade do mês de agosto, né, Rian? Que a gente vai fazer aí lives falando um pouco das vocações. E nesse primeiro sábado a gente vai falar um pouco da vocação sacerdotal. E aí quem vai falar um pouco para nós sobre essa vocação é o nosso pároco Padre Danilo, que já vai estar conosco aqui falando sobre o seu chamado e também incentivando os outros jovens também para que eles possam entrar no seminário, né, sentir esse chamado. Rian, dei sua boa tarde aos nossos irmãos. Boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia, né? Como a Vanessa falou, né? Estamos aí no mês vocacional, mês dedicado às vocações, né? Então, nessa primeira semana, né, do mês vocacional, né, temos aí a vocação sacerdotal, né? Que temos o nosso convidado, o Padre Danilo, daqui da nossa paróquia, né? Que irá falar um pouco para vocês a sua experiência como sacerdote, né? Desde o do começo, né? Desde do dia em que ele se sentiu tocado por esse chamado. Então ele vai contar um pouco para vocês, tá? Sobre esse chamado da vocação. Isso mesmo, e para nós não demorar tanto, a gente chama aqui o nosso padre para vir aqui participar conosco desse bate-papo vocacional. Padre Danilo, pode chegar aqui conosco. Boa tarde, Padre Danilo. Pode sentar aí, sentadinho. Pega aqui. Então, boa tarde, Rian, boa tarde, Vanessa, boa tarde a nossos internautas, queridos paroquianos da Paróquia de Santo Antônio, a todos os amigos da Paróquia de Santo Antônio, devotos, devotas aí, uma boa tarde toda especial neste sábado e neste momento que estamos aqui, neste bate-papo vocacional. Isso mesmo. Padre, a gente gostaria de saber como foi o seu chamado de Deus, como o senhor se sentiu tocado, porque o senhor já contou algumas vezes, né, partes assim, que não foi logo, o senhor entrou no seminário, depois saiu novamente, e depois viu que era realmente o que o senhor queria. O senhor pode contar um pouquinho da sua história aí para os nossos devotos e devotas que estão nos assistindo? Certo. É, Só também reforçando, né, essa iniciativa da PASCOM aqui da Paróquia de Santo Antônio, fazer durante este mês de agosto, né, esses momentos de conversa, bate-papo sobre a vocação, sobre o chamado de Deus. Né? No mês de agosto, sabe, você que é da igreja, da comunidade, mês de agosto é o mês dedicado às vocações, à oração, né? E à promoção das vocações. E é um mês todo especial, né? Que a igreja intensifica e fala mais da oração, né? Dá testemunho, reza aí pelas vocações, né? E esse primeiro domingo aí é dedicado à vocação aos ministérios ordenados, né? A vida sacerdotal, que são aí os ministérios ordenados, né? O episcopado, o presbiterado e também o diaconato. Nós rezamos aí por esses nossos irmãos que dedicam a sua vida, né? Bem, a minha caminhada, o meu chamado, pode-se dizer assim, foi um processo que eu digo assim, um pouco tardio, né? Porque eu não venho de uma vivência comunitária, né? Eu não sou assim, desde criança de comunidade, de estar na igreja todo o tempo todo, né? Toda semana, todos os domingos, como nós hoje percebemos aí muitas pessoas que são envolvidas, né, na comunidade, estão ali. Qualquer ação, qualquer atividade, né, fazem parte das pastorais, são de coordenação, estão envolvidas ali, né, mesmo que não tenham alguma coisa, estão lá também presente ali na igreja, na comunidade. Então minha vida não era assim, né? Eu era de estar na igreja, de ir à igreja, vez ou outra nas celebrações dominicais, né? Família levava a gente, mas não era aquela criança, aquele adolescente de estar assim na igreja, né? Eu vim participar da vida da igreja mesmo, assim, diretamente, quando eu vim morar, quando eu vim residir em Itacoatiara, no ano de 2001. Eu vim morar com uma tia minha aqui em Itacoatiara, ajudá-la também ali nas atividades e vim para estudar. Né? Ainda estava ali cursando o 7º ano do ensino médio e foi a partir daí que minha tia já era de igreja. Então
Acho que algumas pessoas sabem que naquela época a igreja, a missa na catedral, dia de domingo, era muito cedo, né? Era cedo, isso é que de madrugada a gente acordava, tomava banho, né? E ela levava a gente para a igreja. Então, aquilo já começou a ter uma experiência assim bem interessante, né? E foi a experiência também da amizade com as pessoas, né? Depois que eu entrei para o ensino médio, eu conheci algumas pessoas que eram envolvidas na igreja, na catedral no caso, e eles começaram a convidar. Não sei se vocês sabem, né? Na catedral tinha a missa de manhã, a adoração ao Santíssimo, e o Santíssimo ficava exposto na catedral até meio-dia. Quando o Padre Miguel, né, ia celebrar a missa, fazia a bênção com o Santíssimo, né? Recolhia o Santíssimo e dava continuidade e celebrava ali a Santa Missa. Então, a gente começou a participar ali. Então, eu creio que foi a partir daquele momento um certo despertar, pois eu comecei a estar mais dentro da igreja, né, da comunidade ali. E eu comecei a entender um pouco mais, a compreender um pouco mais. Eu não era batizado ainda, né, não estava batizado, né, não tinha primeira Eucaristia. Então foi naquela convivência ali, no convite das pessoas, das minhas amizades, que eu passei a fazer parte da igreja. Então eu entrei para a igreja ali, né, fui batizado, né, entrei para a catequese, né, fui me preparando para a primeira Eucaristia, né. Então começou um pouco nessa experiência aí do relacionamento, da amizade com algumas pessoas que me trouxeram para a igreja, né. Então eu coloco assim que foram anjos, né, foram enviados por Deus para que o convite ali pudesse acontecer, né, através ali daquela amizade, daquele relacionamento, né. Foi muito o apoio, né? O senhor teve muito apoio durante essa sua caminhada? Sim, sim, até porque as pessoas com quem eu tinha amizade, né, eram pessoas da igreja, né? Então todas elas apoiavam aquilo, né? Eram pessoas já envolvidas na igreja, na comunidade, e ter ali um colega, um amigo que estava querendo ser padre era uma coisa que trazia alegria, né? Era uma coisa que trazia assim alegria. Então eram pessoas que apoiaram, né? Ajudaram, incentivaram também, né? E então assim a gente começou essa caminhada. Eu passei a conhecer o seminário, né? Porque a catedral e o seminário eles estavam sempre próximos, né? Os seminaristas sempre participando das missas. Entrei para o grupo de jovem, entrei para o grupo vocacional, então passamos a ter um contato com os vocacionados, com os seminaristas. Então aquilo foi despertando, né? Era uma coisa totalmente nova que fascinou, né? Algo que veio atraindo, né? Aquela experiência, aquela amizade, aquele conhecimento. Até depois de uns quase 2 anos, né, chegar o momento de dizer assim, eu quero também isso, né? Depois de compreender um pouco o que é o seminário, o que era o ser padre, o convívio com os seminaristas, o encontro com os padres, eu também quero fazer isso, né? O desejo assim no coração de também doar a minha vida para fazer aquilo que aqueles testemunhavam, né? Davam testemunho também. Eu sentia aquele desejo no meu coração, né? De fazer a mesma coisa, né? E durante a sua trajetória no seminário, até os estudos e tudo, né? E depois o senhor se tornou diácono. Depois teve a sua preparação para ser padre. Como foi para o senhor nesse dia? O que o senhor sentiu? O senhor pensou lá atrás como o senhor saiu, né? Depois voltou de novo. Como foi para o senhor aquele dia, o dia da sua ordenação? Olha, eu entrei no seminário no ano de 2005, né? No seminário menor, no ano de 2005. Eu tinha na época, não estou lembrado, a gente teria que fazer a conta, né? Mas eu acho que eu tinha uns 16 ou 17 anos quando eu entrei no seminário em 2005. Eu me tornei padre em 2012, então são quantos anos? 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então foram 12 anos, 7 anos, né, de seminário. Em 2009, por causa de um desânimo, por causa de crise, né, que a gente passa, eu pedi um tempo. Em 2009 eu passei ali em torno de 5
5 meses, né, quase 6 meses fora do seminário. Há um tempo que a gente pede, às vezes, para ter um pouco mais para a gente, porque a gente sabe que o seminário também tem ali todo um compromisso, uma responsabilidade, né, atividades, vida de oração, estudos, né, e trabalho. Então, pedi um tempo também para eu pensar um pouco mais, né, para eu tentar me encontrar. Nós vínhamos também de um processo que em 2007 começou por aí com a morte do Padre Miguel, né, algumas situações, aquilo, um desânimo, então pedi realmente para sair. E no final do mesmo ano de 2009, né, eu voltei, né, eu saí, né, fui morar em Manaus com os familiares, mas era aquela questão, você vivia a sua vida sem gosto, sem prazer, né? A saudade de estar no seminário, a vontade de continuar aquele caminho, né? Foi tomando conta de novo, né? Fui me encontrando, então pedi para voltar, né? Então, 2005 até 2012 é um bom tempo de caminhada, né? Então é uma experiência assim que quando você entra no seminário e você quer ser padre, eu pensava assim, poxa vida, eu vou ter que estudar, né? A filosofia, 2 anos de filosofia, mais 4 de teologia, vai demorar muito. Então, assim, é uma coisa que eu dizia para mim, eu vou ter que me dedicar e esperar esse tempo chegar, né? E não é só uma espera de ficar parado, sentado, cruzando o braço, cruzado os braços, mas é viver aquilo, né? Constante no dia a dia. E quando foi o dia da minha ordenação, ou próximo ali já a ordenação, eu olhava para trás e dizia assim, poxa vida, parece que passou tão rápido, né? Foram 7 anos, mas quando lá no início eu dizia, vai demorar muito, quando eu estava prestes a ordenar, eu dizia, poxa, parece que passou rápido, né? Isso, claro, é a nossa vida, é a nossa vocação, é o nosso chamado, né? A gente está dando a nossa vida, né? A nossa vida, o nosso futuro, todo o nosso ser para aquele serviço. E é tudo que eu sempre quis. Então é uma alegria, né? Querendo ou não, é uma alegria, uma emoção, é uma satisfação de poder estar vivendo tudo aquilo assim, na nossa vida, ou de maneira especial na minha vida como presbítero, né? Eu fui ordenado diácono em agosto de 2012, e em dezembro de 2012, né, fui ordenado presbítero, né? Então, neste ano de 2024, vou completar aí 12 anos, né, de ordenação presbiteral, né, que eu fui ordenado padre da Igreja Católica, né? Visando toda a sua trajetória, né, no sacerdócio, a gente queria fazer uma pergunta também para o senhor sobre, para quem quiser entrar na vida sacerdotal, quais passos deve seguir? Olha, é um discernimento, né? É um discernimento que deve acontecer. Quando eu fui para o seminário, não foi da noite para o dia, né? Eu não acordei e disse eu quero ser padre, quando foi à tarde eu já estava lá no seminário, né? Existe uma caminhada, um processo, né? A gente vinha de uma pastoral vocacional, né? De uma pastoral da juventude ali, de encontros com jovens, de encontros vocacionais, né? Como eu disse, foram para quase 2 anos, mais ou menos, nessa experiência, nessa caminhada de igreja, de comunidade, seminário, né? Porque ali na catedral, como eu disse, né? Vocês sabem onde era o seminário ali, né? Onde funciona o seminário, né? Onde hoje é a casa das Irmãs Negras Agostinianas. Ali era o seminário. Então, todas as nossas atividades, praticamente, eram junto com a catedral. Então, nós participávamos das celebrações, de algumas atividades. Então, tinha muito contato com os seminaristas, né? E eu passei até amizade com os seminaristas. Então, foi junto do seminário, junto à pastoral vocacional, a caminhada na catequese, né? Então, tudo isso foi ajudando no despertar e o acompanhamento, né, com os responsáveis, o Padre Miguel, os próprios seminaristas ali. Tínhamos os encontros, não sei se vocês chegaram a participar, né, o despertar vocacional que acontecia, né? Tínhamos ali o acampamento, né? Tinha também um encontro chamado Opção, né? Então eram os encontros que trabalhavam essa temática da vocação junto aos adolescentes, à juventude ali, né? Então quando chegava no final do ano, já tinham aqueles que no acompanhamento já haviam demonstrado interesse de entrar para o seminário, o padre, né, que era o responsável, o Padre Miguel, já tinha um acompanhamento ali, né? Então quando
Isso é importante, acho que quando acontece nas nossas comunidades, esse desejo, é buscar realmente o padre ali, né, conversar com o padre, né, ver qual seria o processo. Nós temos aqui um acompanhamento também vocacional, o padre Ari Osvaldo, da paróquia ali de Nossa Senhora Aparecida, né, ele que está um pouco à frente também, né, desse serviço, junto com não sei se é a irmã Joêmia, né, junto esse serviço na nossa prelazia. Então, assim, é preciso acontecer um discernimento, né? A pessoa diz, eu quero ser padre. Então, vem para cá que nós vamos começar a caminhar junto, né? Fazer esse discernimento, um caminho importante para chegar até o momento e você vai dizer, é realmente esse que eu quero. Então, agora o caminho é o seminário, né? Então, a pessoa vai ser orientada aí para ir para o seminário e ter uma outra experiência mais profunda, né? Mais intensa em relação aí a essa vocação, né? Então, nesta sua trajetória, é, teve alguma coisa que dificultou, aí o senhor teve vontade de desistir? Olha, é estudo, né? Os estudos porque no seminário você tem uma exigência, né, também, que é a disciplina, lógico, né? E você que vem, por exemplo, eu sou natural da cidade de São Sebastião do Atumã, né, interior, como cidade pequena, vinha também de uma educação, né, do ensino público, né? Às vezes tinha algumas dificuldades e de repente você vem no seminário onde eu tive que ali ainda não tinha terminado o meu ensino médio, né? Eu fiz 2 anos ainda para terminar o ensino médio, o segundo e o terceiro ano, dentro do seminário. E então a exigência de estudo, né, disciplina, horários, né, vai se adaptando com aquilo, né? Então tudo isso vai exigindo de você também um compromisso, né? Então, assim, uma das dificuldades realmente era um pouco os estudos. Que sentido? De sentar e ler, sentar e estudar, né? A gente, pelo menos eu, na minha experiência, não venho de uma disciplina dessa, de que eu tinha que tentar, né? Eu comecei a ajudar meus pais muito cedo, né? Quando criança, né? Eu ajudava meus pais, eu ajudava meu pai no serviço. Meu pai é carpinteiro, então ele me levava, eu e meu irmão, para ajudá-lo lá na carpintaria, né? Lá no estaleiro, onde a gente chama assim também. E então, assim, eu não tinha muito aquele costume do estudo, né, de sentar e ficar 1 hora, 2 horas sentando, lendo alguma coisa. Era aquilo que tu sentava para ler alguma coisa, dava 5 minutos, já estava enjoado daquilo, né, já estava cansado, já queria deixar. Então a gente vai se adaptando àquilo, né, de ficar ali sentado, né, 2 horas de cara no livro, estudando, lendo, pesquisando, né, levantar só para tomar água. Então isso sempre foi muito valorizado no seminário. Tu tinha horário, né, para estudar, tu tinha horário para trabalhar e tu tinha horário para brincar, né, para se divertir, os lazeres ali, o esporte, né? Então você não podia pular nenhum deles. Se está na hora do estudo, você não ia trabalhar nem ia para o esporte, né? Se estava no horário do esporte, você ia para o esporte. Então isso tudo a gente vai se adaptando, né? Logo na experiência de seminário, na caminhada, né? E então, assim, mas eu sempre fui muito tímido, né? Não sei se vocês percebem, eu sou tímido. Eu era muito tímido mesmo, eu não conseguia falar. Então acho que uma das grandes coisas foi eu ter a coragem de entrar num lugar onde praticamente a gente não tinha muita amizade. Assim, eu entrei com uma turma nova, né? No seminário. E então sempre fui muito quieto, muito no meu lugar, parado ali, sem poder estar falando muito, sem estar fazendo muitas coisas. Então eu tive que, no seminário, né, eu fui ganhando também essa experiência do dia a dia, né, podendo me soltar, podendo entender, compreender, falar, me comportar, né. Eu lembro também quando seminarista, em determinado momento a gente passa a celebrar, né? Celebrar a palavra, né? Visitar os doentes, e fazer a celebração num momento de oração dos mortos, assim. Então a gente teve que aprender tudo isso, né? E para quem era tímido, né? Não conseguia falar as coisas, a gente vai, né, tendo que criar coragem. Então isso se tornou em alguns momentos assim, difícil para mim, que eu fui superando, né?
Mas desde o início, desde quando eu disse que era isso que eu queria mesmo, eu sempre me coloquei de total a coração aberto ali para viver tudo que o seminário tinha para oferecer, né? Eu sabia que tudo aquilo que o seminário iria oferecer na minha formação era bom para mim, né? Para o meu sacerdócio, em vista do meu sacerdócio, né? Então, sem dificuldades mesmo, né? Só naquela crise que eu acabei passando em 2009, que eu precisei realmente dar um tempo, né? Porque assim, quando você não consegue se dedicar àquilo que tem que ser dedicado, né? A gente acaba se perdendo, né? Então foi um momento que eu pedi realmente para sair, dar um tempo, né? Desacelerar um pouquinho, né? Refletir um pouco mais mas assim, no mais, eu acho que o seminário para mim não assim, de dificuldade mesmo, de problemas, acho que nunca passei assim, né? Eu sempre encarei todas as coisas que aconteciam no seminário como algo necessário, né? A acontecer, por onde eu tinha que passar para poder chegar no finalidade última que era ser padre, né? Muito bem. Temos aí umas pessoas nos assistindo. Deixa eu mandar um alô aí para os nossos telespectadores. Padre, eu vou lhe dar aqui, aí o senhor manda aí um abraço para esse pessoal que está nos assistindo aí, para os comentários Tem pessoal? aí. Tem acho que os comentários aí. Tá. Então, temos aqui o Islam, né, que está aqui. O Dre, é isso? Conhece? André Silva, a Graciane Amorim, né? Pedro Correia. Perseverem, jovens, está dizendo, né? Deus os chama para servir. O seminário, os conventos estão de portas abertas, né? Temos aqui a nossa irmã Valdeia Freitas, né? Também está dando boa tarde. Henrique Moreira. Muito bom e importante poder ouvir como foi esse despertar e a história vocacional, pois faz inspirar novos vocacionados para a missão, né? A Giovana Nascimento. A família, qual foi a reação? A família, qual foi a reação quando o Senhor disse que seguiria o caminho do sacerdócio? Assim, quando eu decidi entrar para o seminário, eu fiquei meio envergonhado de falar para a família, né? Porque nós vínhamos num tempo de escândalos, né? Algumas situações, né, em relação ao sacerdote, né, aos padres, e eu tinha uma certa vergonha de dizer para minha família que eu iria ser padre e o que eles iriam pensar de mim. Então, no primeiro momento, quando eu falei para minha família que eu queria entrar para o seminário, eu falava que eu queria fazer essa experiência, né, eu conhecer o seminário, né, conhecer aquela vida, né, aquilo que o seminário estava oferecendo. Como se dissesse assim, se não der certo eu saio, mas eu nunca tive a intenção de sair, né? Quando eu falei para minha família, já era aquilo que eu queria mesmo, né? Como eu disse, a minha família não era uma família assim muito de igreja, de comunidade, né? Ia, né, vez ou outra, né, celebrações, domingos, assim, mas não era aquela, como eu disse, eu fui batizado, eu estava com quase 14 anos de idade, né, quando eu fui batizado, né? Mas assim, no primeiro momento, né, acolheram, né? Minha mãe acolheu. Meus irmãos, tanto faz, tanto fez, né, como se fosse assim. Meu pai já não era, não foi aquele que não apoiou, mas não era aquele que não era o que queria para mim, né? Lógico, os nossos pais sonham, né, com a gente em algumas com o futuro de alguma forma, se tornando alguma coisa assim, né? Então não era um pouco aquilo que ele tinha sonhado, né, pro filho dele, o Danilo, né? Então, mas teve o apoio, né? Teve muito apoio. Meu pai, isso eu não tenho vergonha de dizer, eu sempre falo, quem me conhece, eu já falei sobre isso, meu pai, ele era alcoólatra, né? Aquele mesmo de passar semana toda né, e violento em casa, né? Assim, e por isso que a gente na igreja, nos nossos arraiais, nos nossos eventos, né, a gente bate um pouco sobre isso, porque uma das minhas dores quando eu era criança, adolescente, na minha casa, era quando chegava a festa da igreja.
Porque a festa da igreja para mim trazia uma tristeza, porque eu sabia que meu pai ia passar o tempo todo embriagado e toda noite iria voltar para casa com aquela agressividade, né, com aquela coisa de querer bater todo mundo, brigar. Já falei isso várias vezes, né? Meu pai chegava às 3 horas da manhã em casa, bebo, né? Com raiva, querendo bater em todo mundo e batia, né? Minha mãe sofreu muito durante esse tempo. Eu saía de casa, eu não conseguia ver aquilo, né? Imagine, né? Ali a sua mãe, né? Sendo maltratada, né? Seu pai, né, querendo bater ou batendo realmente, você vendo ali a pessoa que você mais ama na vida, né? Sofrendo tudo aquilo. Eu não aguentava, eu era criança, não tinha como me meter no meio daquilo, então saía de casa. E eu ficava vagando, que nem um moribundo, alguma coisa na rua da cidade ali, né? De madrugada, sozinho. Me sentava às vezes no banco da praça, no canto da escola que tem lá, esperando dar um tempo. Quando já ia amanhecendo, clareando, eu voltava para casa porque eu sabia que já ia estar deitado, né? Ia estar dormindo, né? E aquilo tudo já teria passado, né? Então, assim, depois de um determinado momento, meu próprio pai viu que não estava dando certo mais aquilo, né? Ele mesmo, né? Eu no seminário e a vida que ele levava, ele mesmo, de um determinado momento, decidiu parar, né? E parou, sem eu precisar estar dizendo, pai, o senhor tem que parar com isso, pai, eu vou ser padre, pai. Não, ele mesmo conseguiu, né? Ver tudo o que estava assim acontecendo. E a partir dali, quando meu pai começa a falar, ele não para mais, né? Ele fala até mais de Deus do que eu acho, né? Quando a gente está conversando ali, né? Então hoje é uma pessoa também, né? Temente a Deus, assim, tem uma vida, minha família, né? Minha mãe participa bastante da igreja. Tenho um irmão também que tem participado, seus filhos, né? Então, a partir de um determinado momento, a família passou a ter... No início era assim, tanto faz, tanto fez, né? Hoje não, né? Você tem uma alegria, né? É interessante que quando eu vou lá, os irmãos sempre reclamam porque a mãe prepara tudo, não sei o quê, né? Faz um almoço especial... E às vezes quando a mãe vai fazer alguma coisa ali, já pergunta, por que o Danilo vem para cá? Porque vai ser diferente, né? Um almoço diferente, não sei o quê. Aí um dia desse eu precisava da minha certidão de nascimento e eu tinha perdido a primeira. Então minha mãe tirou uma outra certidão, né? Uma segunda via da certidão e ficou lá em São Sebastião. Aí eu dizia para a mãe, eu vou precisar dessa certidão, mas tem como a senhora mandar para mim? Ou mande uma foto aí. Aí a minha mãe tirou a foto e mandou para minha irmã mandar para mim, né? Aí a minha mãe, para brincar, ela colocou assim, para o filho mais querido, né? Aí a minha irmã pegou, printou e colocou no status dela dizendo, e a minha mãe fala que todos são iguais. Aí botou lá, né? Para o meu filho preferido, né? Então, assim, hoje como padre, né, temos ali a nossa família, né, no início, né, não teve aquele apoio, assim, dizendo, vai lá, meu filho, vai, realmente isso, mas também não foram aqueles que disseram, não vai, né, deixa disso, não enfrenta isso, né. Hoje não, estão sempre ao meu lado, né, junto com a gente aí, e é uma grande alegria e satisfação, né. Isso, muito bem. Então a gente vai encerrando por aqui, né? A gente vai pedir que o Padre Danilo deixe uma mensagem para os jovens que sintam-se chamados, para que eles procurem, né? Para fazer o coisa vocacional. Então, Padre Danilo, queremos que o senhor deixe uma mensagem para esse mês de agosto, especialmente para esse domingo agora que é dedicado ao sacerdócio. Certo, nós estamos aí no mês vocacional. É importante a oração, né? A igreja traz uns meses temáticos aí muito significativos. Por exemplo, esse tempo que nós vivemos, o mês de agosto, o mês das vocações, o mês de setembro, o mês da palavra, né? O mês da Bíblia, o mês de outubro, o mês vocacional. Então, Deus chama, né? Deus prepara, Deus instrui, Deus ensina e Deus envia, né? Para a missão. Então, é importante que nós possamos aí rezar pela igreja, rezar pelas vocações. A família, ela é muito importante nisso, né? De ser o primeiro incentivador ali nos nossos lares sobre a vocação, né? Não é esperar que a igreja fale de vocação, mas é lá na sua casa, lá na sua família também você falar de vocação, né? Então, te convido aí os jovens também para
essa reflexão, né? Essa reflexão sobre esse questionamento que nós devemos fazer, né? Para que Deus me chama hoje, né? Qual é a finalidade da minha vida neste mundo, né? O que eu quero ser na minha vida, né? E conforme aquilo que Deus vai nos instruindo, né? O que Deus quer que eu seja na minha vida? Acho que a gente vive num mundo hoje no imediato, no agora, né? Que muitas vezes os nossos jovens ou a juventude, adolescentes, né? Não tem não para um pouquinho para meditar, para refletir, né? Então acho que é importante aí a gente também fazer aí esse convite para toda a juventude, né? Aproveite esse mês vocacional, né? Dedique também a sua vida aí a essa oração específica, né? Abrindo seu coração a essa pergunta, né? Dizendo o que o Senhor quer de mim, né? E faça essa oração, né? Abrindo seu coração para que em alguma forma Deus possa lhe mostrar aquilo que Ele quer, né? Aquilo que é o seu chamado, aquela que é a sua vocação. E acompanhe, né? Vai ser todo sábado isso aqui? E acompanhe aí, todo sábado vai ter esse momento por aqui de conversa, de bate-papo e falando sobre as vocações, né? Hoje estou aqui porque nesse domingo a gente celebra a vocação sacerdotal, né? Depois teremos aí na outra semana a vocação familiar. Aí na terceira semana nós teremos a vocação religiosa. Aí na quarta semana a vocação dos leigos e das leigas na igreja. Então é importante aí esse tempo para lhe ajudar também no discernimento, né? Sabendo que a vocação sacerdotal, a vocação familiar, a vocação religiosa e a vocação leiga em nossa igreja, né? E é isso. A gente agradece muito o senhor por ter compartilhado um pouco da sua história, da sua caminhada. E a gente espera também, a gente agradece também a todos que estavam nos assistindo, né? Obrigado por estarem aqui para ouvir um pouco. Então, a gente espera vocês no próximo sábado, que vai ser com uma família, falando um pouco da vocação familiar. Então, é isso. Muito obrigado. Aproveitando, né, nós temos aí, aproveitando a audiência dos nossos internautas, a programação aqui na paróquia de Santo Antônio, né, hoje, sábado, esse final de semana também, o primeiro domingo do mês, aqui na paróquia de Santo Antônio nós celebramos, né, a missa do dízimo, a missa com os dizimistas, nesse domingo que é o 18º domingo do tempo comum. Então teremos logo mais às 18 horas, missa na comunidade de São João Paulo II, às 19 horas na comunidade de São Sebastião. No domingo, 7 da manhã aqui na igreja de Santo Antônio, às 8 horas Santa Missa lá na comunidade Nossa Senhora de Fátima, e 8 horas em São Raimundo será a celebração da palavra. Às 18 horas, missa na comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e às 19h30 a missa aqui em Santo Antônio. E também te convido a vocês para celebrarmos a missa, essa missa de abertura, né, deste mês vocacional. Então venha para cá, convide a sua família para participarmos desta celebração. Padre, nós sabemos que o senhor tem missa logo mais, mas tem só mais uma pergunta aqui. O senhor pode ler para o senhor responder. É do Renato Augusto. Também dá uma boa tarde aqui para nossa irmã Edith Camelo, que está acompanhando, né? Geisiel Ferreira. Muito obrigado. Renato Augusto está perguntando: boa tarde, como você conseguiu equilibrar sua vida cotidiana com os afazeres e mandamentos de Deus? A respeito de situações financeiras, dificuldades no sustento da casa, resiliência e outros aspectos que se depararam na vida. Como você conseguiu equilibrar sua vida cotidiana e os afazeres? Bem, em relação ao seminário, porque eu entrei no seminário, como eu disse, eu estava ali com 16 para os 17 anos, né? Ainda ali no início ali da minha juventude, né? Antes de seminário, eu ajudava meus pais. Então, meu pai era carpinteiro, trabalha na carpintaria naval, né? E toda vez que ele era contratado para fazer um serviço, nós íamos para ajudá-lo. Então, ajudávamos no serviço, em vez de o meu pai contratar outras pessoas, né, para fazer aquele serviço, nós da família já fazíamos, ou seja, aquilo que meu pai então recebia pelo seu serviço, e em vez de
tirar daquela parte, pagar a outras pessoas, não nos pagava, né? Mas aquilo já entrava na família, né? Para pagar as contas de casa, para comprar o alimento, né? Então nós não recebíamos assim um salário, né? Mas aquilo voltava nosso comodismo, nosso descanso em casa, né? Já no seminário ali você tá para estudar, para trabalhar na própria casa ali, né? E então assim, o que nos mantinha era a própria igreja, o que nos mantinha era a própria igreja, né? Então isso era até um sinal também de respeito nosso, né? De nos dedicarmos àquilo ali. Enquanto as famílias, enquanto a igreja sustentava um seminário, nós estávamos ali, né, para viver aquilo, para estudar, né, para se dedicar e trabalhar ali na casa, né? A família sempre apoiou assim com algumas necessidades, né? Questão de roupa, quando nós precisávamos, higiene pessoal, o seminário sempre ofereceu, mas outras coisas que nós gostaríamos, né? A família ali, ela supria algumas necessidades. No seminário eu não tinha, assim, recursos, né? Nós não tínhamos os recursos, né? Tudo que eu tinha para me tornar padre, a igreja me oferecia. Uma casa para eu morar, comida, né? Para minha refeição e o meu descanso. Então, eu não queria ter nada mais, né? Nada mais eu precisava ali, né? Então tudo que eu necessitava para me tornar padre, a igreja ela supria ali as nossas necessidades, né? Com essa pergunta, a gente vai encerrar o nosso bate-papo vocacional. Então, você que está nos assistindo pode aí curtir e compartilhar o nosso vídeo. E a gente espera vocês no próximo sábado.